Em um vilarejo esquecido pelo tempo, onde as casas de madeira rangiam ao vento e as colinas pareciam observar os segredos de cada morador, vivia Ruth, a filha mais nova do pastor Elias. Desde criança, ela aprendera a se esconder atrás das sombras das irmãs. Enquanto Rebeca e Sara recebiam elogios pelos sorrisos e vestidos coloridos, Ruth era lembrada pelos cochichos que surgiam assim que ela passava. Diziam que era desajeitada, que não herdara a graça da mãe, que nunca encontraria um homem disposto a aceitá-la. Essas palavras, ditas em voz baixa nas portas da igreja, feriam mais que qualquer golpe. Ruth tentava ignorar os olhares, concentrando-se nas tarefas do templo, limpando bancos, arrumando flores no altar e cuidando das crianças da comunidade. Mas, por trás da serenidade, havia uma dor muda. Seu pai, o pastor Elias, era um homem respeitado, porém cansado. A igreja passava por dificuldades, dívidas, reparos, doações cada vez menores. E quando o desespero o encurralou, ele aceitou uma proposta que mudaria para sempre a vida da filha. Certa tarde, um homem veio procurá-lo. Chamava-se Jonas, um fazendeiro que vivia nos arredores em uma propriedade distante da vila. Pouco se sabia sobre ele, apenas que vivia sozinho desde que os pais morreram e que sua fazenda parecia cada vez mais abandonada. Vestia roupas simples, mas seus olhos escuros e profundos transmitiam algo que ninguém conseguia decifrar. Jonas ofereceu ao pastor ajuda financeira para quitar as dívidas da igreja, com uma condição: que Ruth se tornasse sua esposa. Elias passou a noite em claro. O peso da escolha o dilacerava. No fundo, sabia que vender a filha era um pecado que jamais se confessaria em voz alta. Mas também acreditava que estava garantindo um futuro melhor para ela, ainda que em silêncio. Ao amanhecer, chamou Ruth para conversar. As palavras saíram trêmulas, misturadas à culpa. Ela o ouviu, imóvel. Por dentro, sentia o chão se abrir. Mas não chorou. Apenas assentiu com o olhar marejado e respondeu que faria o que fosse preciso para honrar a família. O casamento aconteceu de forma simples, no próprio templo. Poucos compareceram, mais por curiosidade do que por fé. As irmãs de Ruth mal esconderam o constrangimento, e os olhares que circulavam entre os bancos pareciam dizer o que ninguém ousava pronunciar: que aquele era um castigo, não uma bênção. Jonas permaneceu calado durante toda a cerimônia. Quando segurou a mão de Ruth, ela sentiu o toque frio, firme, e entendeu que estava entrando em uma vida que não escolhera. A viagem até a fazenda foi longa e silenciosa. A carroça balançava sobre o caminho de terra, e Ruth observava o horizonte se estreitar à medida que se afastavam da vila. Ao chegarem, o que viu foi um cenário de abandono: cercas quebradas, poço seco, árvores retorcidas pelo sol. A casa, de tábuas antigas, tinha janelas que batiam com o vento, e o cheiro de madeira úmida dominava o ar. Jonas desceu primeiro, pegou a mala dela sem dizer uma palavra e entrou. Ruth ficou alguns segundos parada diante da porta, sentindo o peso do novo mundo que se abria. Entrou com o coração apertado. O interior da casa era simples, quase vazio. Apenas uma mesa, 2 cadeiras, uma lamparina e uma velha Bíblia aberta sobre o aparador. O silêncio era tão profundo que ela ouvia o próprio coração bater. Jonas indicou o quarto ao lado da cozinha e voltou para o terreiro sem explicar nada. O primeiro jantar foi feito em completo silêncio. Ruth preparou o que encontrou: um pouco de arroz, feijão e um ovo frito. Sentaram-se frente a frente. O som dos talheres arranhando os pratos era o único ruído. Ela tentava puxar assunto, mas ele respondia com frases curtas, secas, como se as palavras o incomodassem. E, no entanto, havia algo em seu olhar que a impedia de sentir medo. Era um olhar cansado, cheio de uma tristeza antiga, como se carregasse culpas que ninguém conhecia.
Naquela noite, sozinha no quarto, Ruth se deitou na cama dura e ficou observando o teto. Lá fora, o vento fazia as janelas rangerem e um galho batia contra a parede em intervalos regulares, como se marcasse o tempo. Ela pensou no pai, na vila, nas irmãs, e uma lágrima escorreu silenciosa. Perguntou a Deus se estava sendo punida ou testada. Mas entre a solidão e a dúvida, algo inesperado brotou dentro dela. Uma centelha de curiosidade. Quem era, de fato, aquele homem que o destino colocara em seu caminho? Jonas não parecia mau, apenas ferido, e por alguma razão que não conseguia explicar, Ruth sentiu que havia algo por trás daquela vida pobre e isolada. Um segredo, talvez. Um passado enterrado sob o pó daquelas terras. Quando fechou os olhos, uma certeza atravessou seu coração. Aquele casamento, que parecia o fim de tudo, talvez fosse o início de algo que ela ainda não compreendia. E mesmo sem saber, a mulher que todos chamavam de feia estava prestes a descobrir o quanto de beleza pode existir naquilo que o mundo despreza. As manhãs na fazenda tornaram-se uma rotina silenciosa e previsível. O canto dos galos misturava-se ao som da água sendo despejada nos baldes e Ruth, ainda sonolenta, aprendia o ritmo daquele novo lar. As mãos, antes delicadas, começaram a se acostumar com a aspereza das tarefas. Cuidava das galinhas, limpava o estábulo, varria a varanda e esfregava o chão até que o cheiro de sabão enchesse o ar. Havia algo de reconfortante na repetição, uma paz discreta que ela nunca havia conhecido. Jonas continuava o mesmo, reservado, de passos firmes e olhar distante. Ele saía cedo, antes mesmo que o sol tocasse o horizonte, e voltava apenas ao entardecer, coberto de poeira. Falava pouco, com respostas curtas que pareciam ensaiadas para evitar qualquer aproximação. Ruth não sabia se ele era um homem rude ou apenas um homem ferido. Ainda assim, algo nele despertava um tipo de respeito silencioso. Certa tarde, enquanto lavava roupas no tanque de pedra, Ruth ouviu o som de cascos ecoando no terreiro. Espiou pela janela e o viu montar o cavalo, vestindo uma velha jaqueta de couro e levando uma maleta escura presa à sela. O movimento era discreto, quase furtivo. Ela o observou sumir pela estrada de terra, o coração tomado por uma mistura de curiosidade e receio. Onde ele iria àquela hora? Por que nunca mencionava essas saídas noturnas? A noite caiu e o medo começou a se infiltrar na casa. O vento fazia as portas baterem e o lampião lançava sombras inquietas sobre as paredes. Ruth tentou dormir, mas o som distante dos galhos e o vazio do quarto a mantiveram acordada. Jonas só retornou com o amanhecer. Estava sujo de poeira, o rosto cansado, os olhos voltados para o chão. Ela quis perguntar, mas conteve o impulso. Havia algo nele que pedia silêncio e ela respeitou. Com o tempo, Ruth começou a explorar a casa em busca de tarefas. O casarão tinha cômodos fechados há anos, cheios de poeira e lembranças esquecidas. Em um dos quartos, encontrou uma escrivaninha coberta por um pano. Ao retirar a cobertura, revelou livros de capa dura, alguns abertos em páginas com números e anotações. Havia colunas de valores altos, nomes de empresas, selos bancários. Ao tentar abrir a gaveta inferior, percebeu que estava trancada. Aquilo a fez estremecer. Por que um homem que mal tinha dinheiro para comprar ração guardaria papéis daquele tipo? Durante os dias seguintes, a inquietação cresceu. Jonas parecia cada vez mais distraído, como se carregasse algo que o consumia por dentro. Ainda assim, aos poucos, um laço invisível começou a se formar entre eles. Ruth passou a observá-lo não apenas com desconfiança, mas também com uma estranha admiração. Ele era um homem de força calma. Consertava cercas, cuidava dos animais, trabalhava o solo com a mesma dedicação com que evitava olhares. Havia nobreza em seus gestos, mesmo nos mais simples. Certa manhã,
Ao tentar levantar um balde cheio de água, Ruth escorregou e caiu de joelhos. A dor foi aguda e o balde rolou pelo chão, espalhando água e sabão por todo lado. Jonas, que passava ao longe, correu até ela sem pensar. Ajudou-a a se levantar, segurando-a pelos ombros com firmeza. "Deixe que eu cuido disso", disse, num tom que misturava preocupação e timidez. Ruth ficou surpresa. Era a primeira vez que o ouvia falar com tanta suavidade. Enquanto ele limpava o chão, ela o observava, notando a força de suas mãos, o modo concentrado como trabalhava. O silêncio entre eles já não parecia desconfortável, mas carregado de algo novo, algo que ela não sabia nomear. Quando ele terminou, virou-se e sorriu, um sorriso breve, quase involuntário. Foi o suficiente para que o coração dela disparasse. Era como se aquele pequeno gesto tivesse quebrado uma muralha que o tempo havia erguido entre eles. Nos dias que seguiram, algo mudou. Jonas começou a deixar o café pronto antes de sair para o campo. Às vezes, deixava sobre a mesa uma flor colhida no jardim ou uma cesta com frutas silvestres. Ruth fingia não notar, mas guardava cada gesto no coração. À noite, quando ele voltava, o jantar já o esperava. Simples, mas feito com cuidado. As palavras ainda eram poucas, mas os olhares começaram a dizer o que nenhum dos dois ousava pronunciar. Mesmo assim, a sombra da maleta e dos papéis trancados não saía da mente de Ruth. Ela se perguntava se aquele homem que agora lhe sorria seria o mesmo que desaparecia misteriosamente nas madrugadas. Às vezes, durante o jantar, ela o via distraído, encarando o nada, como se revivesse lembranças que doíam demais para serem ditas. Numa dessas noites, enquanto lavava os pratos, ela o viu pela janela sentado no alpendre, olhando o céu. O luar refletia nos olhos dele, e Ruth percebeu que por trás da dureza havia uma tristeza profunda. Não de pobreza, mas de quem carrega um segredo pesado demais. Nesse instante, ela entendeu que, mesmo sem saber quem ele era de verdade, estava disposta a descobrir. E pela primeira vez desde que chegara àquela fazenda esquecida, Ruth sentiu que a solidão já não morava só nela. Os dias seguintes trouxeram uma leve mudança na atmosfera da fazenda. O ar parecia menos pesado e até o canto dos pássaros parecia mais vivo. Ruth começou a sentir uma vontade nova dentro de si, um desejo de tornar aquele lugar mais habitável, mais humano. Queria quebrar o silêncio entre ela e Jonas, mas sem pressa, sem forçar o que o tempo ainda moldava. Passou a demonstrar cuidado em gestos simples, quase invisíveis. Certa manhã, enquanto ele trabalhava no curral, Ruth notou uma camisa rasgada pendurada na varanda. A costura era antiga e frouxa, e ela imaginou Jonas tentando remendá-la com as próprias mãos. Sem dizer nada, pegou-a e passou horas costurando cada rasgo com linhas firmes e pontos discretos. Quando devolveu a camisa dobrada sobre a cadeira, ele não disse uma palavra, mas ela percebeu que no dia seguinte ele a vestira. Esse pequeno detalhe bastou para que Ruth sentisse o coração aquecer. Ela também começou a se arriscar na cozinha. Aprendeu receitas com as lembranças da mãe, testando-as no forno a lenha. Um pão diferente, mais macio e dourado, chamou a atenção de Jonas numa das noites frias. Ele mastigou em silêncio, depois assentiu com a cabeça, um gesto mínimo que, vindo dele, valia mais que qualquer elogio. Aos poucos, Ruth começou a entender o idioma silencioso daquele homem. Um idioma feito de gestos, olhares e pausas. Um dia tomou coragem e decidiu limpar o escritório. Jonas raramente entrava ali, e o cômodo acumulava poeira e papéis amarelados. Enquanto varria o chão, descobriu um retrato antigo em uma moldura rachada. Um homem jovem, de terno, ao lado de uma mulher elegante. O rosto era o de Jonas, mas com outro semblante, mais confiante, mais altivo. Ruth sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Colocou o retrato de volta, limpou o pó e não comentou nada.
Percebeu que aquele passado, seja ele qual fosse, ainda vivia dentro dele. Naquela tarde, o tempo mudou de repente. O céu escureceu, o vento se ergueu e uma tempestade caiu sobre a fazenda com força. O barulho da chuva nas telhas parecia o rugido de algo vivo. Jonas correu para fechar as janelas, enquanto Ruth recolhia as roupas do varal. A luz se apagou, mergulhando a casa na penumbra. A única claridade vinha dos relâmpagos que cortavam o céu. Jonas acendeu uma lamparina e colocou-a sobre a mesa. A chama tremia, projetando sombras dançantes nas paredes. Sem saber por quê, Ruth sentou-se perto dele, como se aquela escuridão os obrigasse a partilhar o mesmo refúgio. Jonas permaneceu calado por longos minutos, observando a chama. Então, com a voz rouca, começou a falar. Disse que nem sempre fora um homem pobre. Contou que tivera terras, amigos, confiança e que perdeu tudo. Fui traído por quem eu mais acreditava, murmurou, os olhos fixos na luz. Quando percebi, já era tarde demais. Descobri que a lealdade pode ser a maior das armadilhas. Ruth o escutava em silêncio. Ele não a olhava diretamente, como se falasse mais para o fogo do que para ela. E, no entanto, havia algo estranho em suas palavras. Uma pausa entre as frases, um cuidado excessivo na escolha de cada termo. Parecia mais uma versão ensaiada de sua história do que uma confissão sincera. Mesmo assim, Ruth não o interrompeu. Sentia que, de algum modo, aquele desabafo era o mais próximo que ele chegara de se abrir para alguém em muito tempo. Às vezes, a gente precisa se esconder para sobreviver, disse ele quase num sussurro. E às vezes, é no esconderijo que a gente se perde, respondeu ela, sem pensar. Jonas a encarou por um instante. O som da chuva batendo no telhado preencheu o silêncio que se formou entre eles. Foi um olhar longo, sem palavras, mas cheio de significados. Ruth sentiu que aquele homem carregava mais do que dor. Carregava culpa. E pela primeira vez, ela não o viu como um estranho, mas como alguém que precisava ser salvo de si mesmo. A tempestade continuou até tarde da noite. O vento fazia as janelas estremecerem e o fogo da lamparina oscilava a cada rajada. Ruth sentou-se próxima à lareira, envolta em um cobertor. Jonas permaneceu de pé por um tempo, observando-a, e depois se aproximou. Sentou-se do outro lado do fogo, em silêncio. Os dois ficaram ali, lado a lado, sem necessidade de palavras. Em algum momento, Ruth adormeceu. O rosto dela, iluminado pela chama, parecia tranquilo, quase sereno. Jonas a observou em silêncio, sentindo uma paz que há muito não conhecia. O som da chuva suavizou-se e ele se deu conta de algo que o desarmou por completo. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. Enquanto o fogo crepitava, ele percebeu que a força de Ruth não vinha da beleza nem da aparência, mas da doçura que o mundo tantas vezes desprezava. Uma força silenciosa, capaz de acalmar as tempestades que nem o tempo conseguira domar. Naquela noite, Jonas entendeu que talvez existisse redenção para os que haviam desistido de acreditar. E pela primeira vez, o frio da fazenda não o incomodou, porque dentro da casa algo novo começava a nascer. Com o passar das semanas, a fazenda começou a mudar de forma quase imperceptível. Onde antes o solo rachava de sede, pequenas manchas verdes começaram a brotar, tímidas, mas vivas. O vento já não trazia apenas poeira, mas também o perfume de flores silvestres que insistiam em nascer nos cantos do terreno. As galinhas voltaram a botar, os porcos engordaram, e até o velho cavalo que mal se levantava passou a caminhar com mais vigor. Era como se o lugar inteiro tivesse voltado a respirar depois de anos de silêncio. Ruth, sem perceber, tornara-se o coração pulsante daquela mudança. Ela falava pouco, mas sua presença transformava tudo. Cantava baixinho enquanto cozinhava, acendia lamparinas antes do pôr do sol e deixava ramos de lavanda nos cantos da casa.
Até Jonas, que antes parecia feito de pedra, começou a ceder às pequenas gentilezas dela. Às vezes, ela o pegava observando-a em silêncio, com um olhar que misturava ternura e medo. Apesar da calmaria aparente, havia algo em Jonas que permanecia preso. Às vezes, ele se afastava por longas horas, caminhando sozinho pelos campos, voltando com o olhar distante. Era como se lutasse contra algo que insistia em sobreviver dentro dele. Um segredo e uma lembrança, talvez uma culpa. Ruth percebia isso, mas não o pressionava. Aprendera que o amor verdadeiro não exige respostas imediatas, apenas presença. Certa manhã, o silêncio da fazenda foi interrompido pelo som de uma carruagem. Ruth saiu até o portão, enxugando as mãos no avental, e viu um homem descendo do veículo. Vestia um terno escuro, contrastando com a poeira da estrada, e carregava uma pasta de couro reluzente. Tinha o jeito apressado de quem não pertence àquele lugar. "O senhor Jonas está?" perguntou o visitante, num tom de quem não aceita negativas. Ruth hesitou. Jonas raramente recebia alguém, e a presença daquele estranho lhe causou desconforto. Mesmo assim, fez sinal para que ele esperasse e foi chamá-lo. Jonas apareceu na varanda poucos minutos depois, e ao ver o homem, seu semblante mudou completamente. O rosto endureceu, o maxilar se contraiu e os olhos brilharam com uma mistura de raiva e pavor. "Saia daqui", disse em voz baixa, porém firme. O homem tentou argumentar, mas Jonas avançou um passo. "Eu disse, saia, agora." Havia autoridade em cada palavra, o tipo de tom que um simples fazendeiro dificilmente teria. O visitante recuou, murmurou algo sobre prazo e documentos e logo subiu na carruagem, desaparecendo pela estrada. Ruth ficou imóvel, sem entender o que presenciara. Jonas entrou em casa e trancou-se no escritório, o som da chave ecoando pelo corredor. Por horas ele não saiu. Quando finalmente o fez, o rosto estava pálido e as mãos tremiam. Ela o encontrou sentado à mesa, a cabeça baixa, como se o peso do mundo repousasse sobre os ombros. "Quem era aquele homem, Jonas?" perguntou com voz suave. Ele demorou a responder, passou as mãos pelos cabelos e soltou um suspiro profundo. "Alguém que eu gostaria que nunca tivesse me encontrado." Ruth se aproximou, mas ele ergueu a mão pedindo silêncio. "Há coisas que precisam permanecer escondidas", disse, olhando para o chão. "Às vezes, saber é o mesmo que se condenar." Ela não insistiu. Limitou-se a assentir, mesmo com o coração pulsando em confusão. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Jonas mal tocou na comida, e assim que terminou, saiu para o alpendre. Ruth ficou observando pela janela. Ele parecia inquieto, andando de um lado para o outro, murmurando coisas que o vento levava. Horas depois, já perto da meia-noite, um som a despertou. A carruagem havia voltado. Ruth levantou-se devagar e foi até a janela. A lua estava alta e o campo banhado por uma luz prateada. Do alto da colina, ela viu Jonas caminhando até a estrada com uma bolsa nas mãos. O homem de terno o esperava ao lado da carruagem, as rédeas firmes entre os dedos. Os dois trocaram algumas palavras e Jonas entregou a bolsa. O estranho abriu, olhou o conteúdo e acenou em aprovação. Ruth não conseguia ver o que havia ali dentro, mas percebeu que o gesto dele era de quem quitava uma dívida, ou comprava o silêncio de alguém. Quando o homem partiu, Jonas permaneceu parado por um longo tempo, olhando o horizonte vazio. Depois, voltou para casa com passos lentos, o rosto encoberto pela sombra do chapéu. Ruth se escondeu antes que ele entrasse, o coração acelerado. Sabia que aquele segredo era perigoso, mas não conseguia sentir medo. O que tomava conta dela era outra coisa, uma compaixão profunda, quase dolorosa. Ela via nele algo que ninguém mais veria, um homem em guerra consigo mesmo, tentando se proteger de um passado que ainda o perseguia.
Na manhã seguinte, o sol nasceu dourando o campo recém-florescido. Ruth olhou pela janela e viu Jonas cuidando dos animais, como se nada tivesse acontecido. Fingiu normalidade, mas dentro dela algo havia mudado. Agora, ela sabia que o homem com quem dividia o teto não era o que dizia ser. E mesmo sem entender por quê, em vez de afastá-la, o mistério a fez querer ficar ainda mais perto. As vozes da cidade começaram a atravessar as cercas da fazenda. Nos pequenos comércios e nas esquinas empoeiradas, o nome de Jonas era pronunciado em tons baixos, entre cochichos e olhares desconfiados. Falavam de negócios misteriosos, de dinheiro que entrava e saía sem explicação, de encontros noturnos à beira da estrada. O homem que antes era considerado apenas um fazendeiro reservado, agora despertava curiosidade e medo. Ruth ouvia os rumores quando ia à vila comprar mantimentos. As mulheres da igreja cochichavam às suas costas e os olhares que antes lhe traziam piedade agora a pesavam de julgamento. Casou-se com um homem perigoso, diziam. Ela fingia não ouvir, mas as palavras ecoavam por dentro, cortando devagar. Quando retornava à fazenda, escondia o rosto contra o vento, tentando deixar o peso da cidade para trás. Foi numa manhã abafada que o pai dela, o pastor Elias, apareceu na porteira. O cavalo coberto de suor denunciava a pressa. Ruth o reconheceu de longe e correu até ele, surpresa. Mas o semblante do pai não trazia ternura, apenas desapontamento. "Precisamos conversar", disse ele, desmontando. Sozinhos. Entraram na casa e o ar se tornou pesado. Elias olhou ao redor com expressão crítica, como se o lugar carregasse pecado. "Estão dizendo que esse homem, Jonas, está envolvido com coisas erradas, dinheiro sujo, negócios ocultos. É verdade, Ruth?" Ela respirou fundo, tentando conter o tremor na voz. "Pai, o senhor não entende. Jonas é um bom homem. Pode ter um passado difícil, mas ele nunca me fez mal." "Um bom homem?" Elias ergueu a voz. "Um bom homem não se esconde, não mente, não assusta as pessoas da cidade." Antes que Ruth pudesse responder, passos firmes ecoaram no corredor. Jonas apareceu na porta, o olhar sereno, mas firme. "Não precisa levantar a voz com ela, pastor." Elias se voltou para ele inflamado. "O senhor sabe que sua reputação está manchando o nome da minha filha. Ela foi criada com valores, com fé, com decência." Jonas manteve a calma, mas havia algo cortante em sua postura. "Cada um carrega seus próprios fantasmas, reverendo. Eu não devo explicações a ninguém." "Então confirma, está escondendo algo." Elias avançou um passo. Jonas respirou fundo, o olhar direto. "Confirmo apenas que a minha vida não é assunto para a cidade", disse pausadamente. "Nem para o senhor." O silêncio que se seguiu foi mortal. Elias recuou, com o rosto em chamas, e lançou um último olhar à filha. "Se continuar ao lado desse homem, Ruth, não volte mais para casa." Ela tentou alcançá-lo, mas o pai montou no cavalo e partiu sem olhar para trás. A poeira da estrada se misturou às lágrimas dela. Mais tarde, o sol se punha quando Ruth foi ao celeiro, procurando um canto para chorar sem ser vista. Sentou-se entre as ferramentas e o cheiro de feno, o coração esmagado. Tudo o que fizera fora amar, e agora até seu próprio pai a desprezava por isso. Jonas apareceu em silêncio, encostando-se ao batente da porta. Ficou ali por alguns segundos, observando-a, antes de se aproximar devagar. Sem dizer nada, ajoelhou-se diante dela e estendeu os braços. Ruth hesitou, mas o olhar dele era sincero. Cansado, mas sincero. Quando finalmente se deixou envolver, sentiu que aquele era o abraço mais verdadeiro da sua vida. Ele não tentou consolar com palavras, apenas a segurou firme, deixando que ela chorasse o quanto precisasse. Depois de um tempo, falou baixo, quase num sussurro.
Eu sei como é carregar o peso do que os outros pensam. Já fui julgado por muito menos e perdi tudo por causa disso. Ruth ergueu o rosto, os olhos vermelhos. Eu não me importo com o que dizem, Jonas. O que sinto por você não depende de riqueza nem de passado. Ele a olhou com uma ternura que nunca havia mostrado antes. Você não sabe o quanto isso significa para mim. O silêncio que se seguiu foi diferente dessa vez. Não pesado, mas cheio de promessas não ditas. Aquele instante selou algo entre eles, um entendimento profundo que dispensava qualquer juramento. Nos dias seguintes, algo mudou em Jonas. As sombras que o cercavam pareciam menos densas. Passou a conversar mais, a rir de coisas simples, a partilhar as refeições com Ruth em vez de comê-las sozinho no alpendre. Começou a ensinar-lhe a montar o velho cavalo da fazenda e as risadas dela ecoavam pelos campos, misturando-se ao vento. As manhãs tornaram-se mais claras, os fins de tarde mais suaves. Jonas aprendeu a falar de coisas pequenas, das colheitas, do clima, dos sonhos que havia esquecido. Ruth, por sua vez, aprendeu a ver beleza até nas marcas que o tempo deixara nele. À noite, sentavam-se juntos sob o céu aberto, observando as estrelas. Nenhum dos dois mencionava o passado, nem o escândalo que fervia na cidade. Naquele pedaço de terra esquecido, o amor florescia em silêncio, protegido por algo maior que o medo. E mesmo que o mistério ainda pairasse sobre eles, Ruth sabia no fundo que o homem que a sociedade chamava de enigma era, para ela, a mais pura forma de verdade. O sol ainda mal havia nascido quando Ruth entrou no escritório para deixar o café de Jonas sobre a mesa. O cômodo cheirava a madeira antiga e papel envelhecido, e a claridade pálida filtrava-se pelas frestas da janela, desenhando linhas douradas no chão. Enquanto arrumava os livros e varria o pó, algo lhe chamou a atenção. Uma folha dobrada, caída ao lado da escrivaninha. Parecia ter escorregado de uma das gavetas. Curiosa, abaixou-se e pegou o papel. Era uma carta timbrada de um banco distante, de uma cidade grande. No alto, lia-se Banco Nacional de Comércio e Agricultura. Mas o que fez o sangue de Ruth gelar foi o nome no destinatário, Gabriel de Moura. Seu coração acelerou, leu e releu o nome, tentando entender. Aquela caligrafia formal, o selo bancário, tudo soava estranho demais para um homem que dizia viver de terra seca e gado magro. O conteúdo falava de contas antigas, propriedades em nome de herdeiros da família Moura e de um processo judicial que havia sido encerrado por falta de provas. Ruth sentiu o chão sumir sob os pés. Gabriel? Herdeiro? Um processo encerrado? A cabeça fervia. Por um instante, pensou em fingir que não tinha visto nada, mas o nome, gravado com tanta nitidez, já estava preso em sua mente. Quando Jonas, ou melhor, Gabriel, entrou, ela ainda segurava a carta. Ele parou na porta, o olhar imediatamente fixo no papel em suas mãos. O silêncio que se formou foi cortante. "Onde você encontrou isso?" perguntou, a voz mais grave do que nunca. "No chão", respondeu ela hesitante. Caiu da gaveta. Ele se aproximou devagar, mas Ruth recuou um passo. "Jonas", ela começou, mas a palavra lhe pareceu mentirosa. "Quem é Gabriel de Moura?" Por um instante, ele apenas a encarou, como se procurasse uma saída invisível. O peso da verdade parecia esmagá-lo. Finalmente, desviou o olhar e sentou-se na beira da mesa, a respiração pesada. "Eu devia ter contado", murmurou, "mas cada vez que tentava, achava que te perderia." Ruth permaneceu de pé, as mãos trêmulas. "Então é verdade? Você não é um fazendeiro pobre." Ele ergueu os olhos cansados. "Não, meu nome é Gabriel de Moura. Eu era herdeiro da fazenda Boa Esperança, uma das maiores da região." Fez uma pausa longa.
Até o dia em que perdi tudo. Ruth o fitava em silêncio, o coração dividido entre choque e compaixão. Fui acusado de fraude e desvio, continuou ele. Tudo parte de um plano do meu irmão, Otávio. Ele manipulou documentos, subornou testemunhas e me fez parecer um ladrão. Quando percebi, já era tarde. Todos acreditaram nele. A vergonha foi insuportável. Então fugi. Deixei o nome, a fortuna, tudo para trás. Ruth se aproximou um pouco, cautelosa, e veio parar aqui, vivendo como um homem simples. Quis saber quem eu era, sem dinheiro, sem status. Quis recomeçar. Mas o passado nunca fica realmente enterrado. Ela abaixou a carta lentamente e sentou-se diante dele. Por que não me contou? Ele riu, sem humor. Porque não suportaria ver nos seus olhos o mesmo desprezo que vi nos de todos os outros. Ruth balançou a cabeça. Você não entende. O que eu sinto não tem nada a ver com o seu nome, nem com o seu passado. As palavras dela o atingiram como um alívio doloroso. Gabriel fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se finalmente soltasse o ar preso há anos. Mas antes que pudesse agradecer, o som distante de cascos ecoou do lado de fora. Ruth se levantou e foi até a janela. Viu dois homens descendo de cavalos escuros, ambos de terno, com semblantes duros. Um deles segurava uma pasta, o mesmo tipo de pasta que o estranho de semanas atrás carregava. Gabriel, tem alguém vindo, sussurrou ela. Ele foi até a janela e sua expressão se fechou num instante. Não é possível. Quem são? Homens do meu irmão. O coração de Ruth disparou. O que eles querem? Garantir que eu continue morto para o mundo. Os dois homens bateram a porta principal com força. Ruth recuou, o medo crescendo nos olhos. Gabriel pegou a carta das mãos dela e guardou-a no bolso. Em seguida, foi até uma prateleira e retirou uma pequena pistola antiga, escondida atrás de alguns livros. Não, ela sussurrou. Você não vai fazer isso. Não pretendo atirar em ninguém, respondeu firme. Mas eles precisam entender que não sou mais o homem que fugiu. Antes que pudesse sair, Ruth segurou o braço dele. Por favor, Gabriel, não os enfrente sozinho. Ele a olhou e, por um segundo, o homem reservado que ela conhecia voltou a aparecer, com a ternura silenciosa de antes. Eu te prometo que nada vai te acontecer. A batida na porta se tornou mais violenta. Ruth recuou para o canto, o coração disparando. Gabriel girou a maçaneta e abriu apenas o suficiente para encarar os visitantes. Está vivo demais para quem devia ter desaparecido, disse o homem da pasta com um meio sorriso. Seu irmão manda lembranças. O olhar de Gabriel endureceu. Diga a ele que os mortos, às vezes, voltam para cobrar o que é seu. O homem sorriu, frio. Veremos quanto tempo você aguenta escondido. Quando partiram, o silêncio voltou a reinar, pesado. Ruth se aproximou, tentando entender o que viria a seguir. Gabriel, ainda olhando pela janela, parecia decidido. Ele sabe onde estou, disse por fim. E agora não há mais como fugir. Ruth o abraçou com força. Então não fuja, lute, mas não sozinho. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele acreditou que talvez não precisasse mais enfrentar o mundo sem ninguém ao seu lado. A noite caiu pesada sobre a fazenda, densa e silenciosa, como se pressentisse o que estava por vir. Ruth terminava de fechar as janelas quando ouviu o tropel de cavalos cortando o vento. Não era o som comum dos vizinhos voltando tarde. Havia pressa, havia raiva. O coração dela disparou. Correu até o quarto onde Gabriel revisava alguns papéis à luz de uma lamparina. Gabriel, sussurrou ofegante. Tem gente lá fora. Ele se levantou de imediato, os olhos atentos. Caminhou até a janela e espiou por uma fresta. 3 homens desmontavam dos cavalos, todos armados. Um deles carregava uma espingarda nas costas. Gabriel reconheceu o símbolo bordado nas lapelas. Homens de Otávio. Entre, trave as portas, disse ele em tom baixo, mas firme. E não saia por nada. Ruth hesitou.
E você? Vou tentar ganhar tempo. Ela tentou segurá-lo, mas ele já caminhava em direção à porta, determinado. O som da madeira sendo arrombada ecoou na sala antes que ela pudesse reagir. A primeira batida fez a lamparina cair e apagar. O escuro os envolveu como um manto. O primeiro disparo veio logo em seguida, atingindo o batente da porta. Gabriel se jogou atrás de uma mesa, puxando Ruth consigo. "Fique abaixada!" gritou. O barulho dos passos invadindo a casa fazia o chão tremer. Sem pensar, Ruth rastejou até o canto, apanhando o velho rifle que ficava pendurado na parede. Nunca havia atirado em nada além de garrafas, mas o instinto falou mais alto. "Eles querem te matar!" Ela gritou, o desespero misturado ao medo. Gabriel respirava com dificuldade, pressionando o ombro onde uma bala o havia atingido de raspão. "Vá!" ordenou. "Pegue o caminho dos fundos, vá até o celeiro." Ela obedeceu. Correu pelo corredor estreito enquanto os tiros ecoavam atrás dela. No celeiro, o ar cheirava a palha e ferro. Empurrou o portão e ajudou Gabriel a se esconder entre as pilhas de feno, cobrindo-o com um cobertor velho. Ele estava pálido, o sangue escorrendo pelo braço. "Eu volto", prometeu ela, segurando a mão dele. "Vou buscar ajuda." "Não", ele tentou dizer, mas já não tinha forças. Ruth respirou fundo, pegou a velha lanterna e saiu pela lateral do terreno. O luar mal iluminava o caminho, mas ela seguiu firme, com o coração em chamas. Ao longe, via as silhuetas dos capangas rondando, gritando o nome de Gabriel. No portão, um deles a viu e avançou. Ruth recuou, tropeçando, mas não fugiu. Empunhou o rifle com as mãos trêmulas e apontou para o chão, disparando um tiro que ecoou como trovão. Os homens hesitaram, assustados. Ela aproveitou a brecha e correu, desaparecendo entre as árvores. A vila ficava a quase 2 quilômetros dali, e a cada passo o medo e a coragem se misturavam. Gritou por socorro antes mesmo de chegar às primeiras casas. Alguns vizinhos saíram com lampiões, assustados. "Homens armados", ela chorava, "estão atacando a fazenda." Em minutos, um pequeno grupo de moradores montou em cavalos e seguiu com ela. Quando chegaram, os invasores já recuavam, fugindo pela estrada. No chão, marcas de luta e sangue denunciavam o confronto. Ruth correu direto ao celeiro. Encontrou Gabriel semiconsciente, o rosto pálido, o corpo fraco. Ajoelhou-se ao lado dele, tentando estancar o ferimento com pedaços de pano. "Aguenta, por favor", repetia entre lágrimas. Os vizinhos ajudaram a levá-lo para dentro da casa, improvisando uma maca. Um dos homens, ao vê-lo de perto, arregalou os olhos. "Eu conheço esse rosto. É o filho mais novo da família Moura." A notícia se espalhou em questão de horas. No amanhecer, toda a cidade já sabia. O de fazendeiro pobre não era outro senão Gabriel de Moura, o herdeiro desaparecido da fazenda Boa Esperança. Alguns vinham por curiosidade, outros por interesse. Homens de chapéu, mulheres cochichando, todos queriam ver o homem que vivia entre eles disfarçado de camponês. Ruth fechou as portas e tentou afastá-los, protegendo-o de olhares e perguntas. Quando finalmente o médico chegou, Gabriel estava febril entre a vida e a morte. Ruth passou a noite ao lado dele, limpando o suor de sua testa, segurando sua mão como se pudesse trazê-lo de volta pela força do amor. Ao amanhecer, ele abriu os olhos. Estavam fracos, mas lúcidos. "Achei que não fosse te ver de novo", murmurou. Ruth sorriu com lágrimas. "Eu nunca ia te deixar." Ele tentou se erguer, mas ela o conteve. "Fique quieto. Já é milagre estar vivo." Por um instante, o silêncio preencheu o quarto. Lá fora, ouvia-se o burburinho da vila, a cidade comentando o retorno do herdeiro perdido. Ruth desviou o olhar com o coração apertado. "Agora que todos sabem quem você é, o que vai fazer?" Gabriel respirou fundo e um leve sorriso apareceu em seus lábios. "Não quero voltar para aquela vida. Não quero terras, nem ouro,
nem o nome. Quero só o que encontrei aqui. Contigo. As palavras o enfraqueceram, mas também o libertaram. Ruth o segurou com delicadeza, sentindo o peso da verdade e da ternura se misturando. Então fica, disse baixinho. A fazenda pode ser simples, mas é nossa. Ele fechou os olhos e assentiu. O amor que você me deu é o único lar que conheci. E enquanto o sol nascia pelas frestas da janela, Ruth percebeu que mesmo com o perigo e o medo ainda à espreita, havia algo invencível naquele instante. O amor de um homem que deixara tudo para ser verdadeiro, e o de uma mulher que transformara a dor em força. Os meses passaram como um sopro leve sobre a terra. As chuvas voltaram a cair, e o campo que antes parecia condenado ao esquecimento, agora florescia em tons de verde e dourado. A fazenda respirava de novo. O gado engordava, o celeiro estava cheio, e o som de vida ecoava em cada canto. Ruth caminhava entre os canteiros, com um lenço amarrado no cabelo e um sorriso tranquilo, diferente de tudo que já havia mostrado antes. Era como se, finalmente, ela tivesse se encontrado. Gabriel se recuperava lentamente. As cicatrizes no ombro ainda doíam nos dias frios, mas o olhar dele carregava uma serenidade nova. Já não havia segredos entre eles. Cada amanhecer era um recomeço, cada pôr do sol, uma promessa. Ele passava as manhãs cuidando dos animais e as tardes no escritório, organizando documentos que antes temia encarar. Um dia, Ruth entrou e o encontrou diante de uma pilha de papéis e um carimbo. "O que está fazendo?" perguntou curiosa. Ele sorriu de leve, acertando umas coisas do passado. Ela se aproximou e viu os documentos. Registros de terras, títulos, propriedades, mas o nome que constava como proprietária a fez franzir o senho. Ruth Moura. "Gabriel, o que é isso?" "É o que deveria ter sido desde o início", respondeu ele. "Tudo o que um dia foi meu agora está em teu nome. A fazenda, as terras, as contas." "Isso é loucura", protestou emocionada. "Não pode simplesmente me dar tudo isso." "Posso", disse com firmeza. "Porque não é sobre riqueza, Ruth. É sobre recomeço. Essas terras floresceram quando você chegou. O que antes era um refúgio de um homem quebrado virou um lar por causa de você." Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. Apenas o abraçou, sentindo o peito dele bater contra o seu, como se cada batida confirmasse o amor que haviam construído. Dias depois, uma figura conhecida apareceu na estrada. O pastor Elias vinha a cavalo, o rosto marcado pelo tempo e pela culpa. Quando desceu, hesitou antes de se aproximar da casa. Ruth o viu da varanda e, por um instante, ficou imóvel. Ele retirou o chapéu, a voz embargada. "Eu não sabia o que perdi até agora." Ruth desceu os degraus devagar. "Pai!" Os olhos dele marejaram. "Me perdoa, minha filha." Ela o abraçou com ternura. Não havia rancor, apenas paz. Gabriel, observando à distância, se aproximou e cumprimentou Elias com respeito. O velho pastor apertou a mão do genro, e naquele gesto silencioso havia mais reconciliação do que qualquer sermão poderia oferecer. Com o tempo, a fazenda tornou-se o coração da comunidade. Gabriel e Ruth reabriram a antiga escola, que ficava abandonada no terreno dos fundos. As janelas foram restauradas, as paredes pintadas de branco e azul, e o sino, antes enferrujado, voltou a tocar. Crianças órfãs e abandonadas começaram a chegar. Algumas vindas da cidade, outras deixadas por famílias que não podiam sustentá-las. Ruth as acolhia com carinho, ensinando-as a ler, plantar e sonhar. A cidade, que antes a desprezava, agora a admirava. Não pela beleza exterior, mas pela força silenciosa que havia transformado um pedaço de terra esquecido em um lugar de esperança. Nas missas de domingo, todos a cumprimentavam com respeito.
A filha do pastor Elias é um exemplo, diziam. Certa tarde, Ruth e Gabriel caminharam até o alto do morro, de onde se via toda a fazenda. O sol descia devagar, tingindo o campo de tons dourados e alaranjados. O vento balançava as espigas maduras e o ar trazia o perfume da colheita. Ruth parou e observou tudo em silêncio. "Lembra de como era quando cheguei aqui?" perguntou com um sorriso nostálgico. "Tudo seco, vazio. Até eu." Gabriel segurou a mão dela. "E agora olha ao redor. Tudo floresceu contigo." Ela se encostou em seu ombro e o mundo pareceu caber naquele instante. "Sabe, Ruth", disse ele com voz baixa, "eu vivi cercado de ouro, mas nunca entendi o que era riqueza. Foi você quem me ensinou." Ela riu com ternura, enxugando uma lágrima teimosa. "E eu achava que o milagre seria descobrir que você era milionário. Mas o verdadeiro milagre foi ser amada como sempre sonhei." Gabriel beijou sua testa, e o silêncio que se seguiu foi mais doce que qualquer palavra. O vento soprou sobre o campo, levando o cheiro da terra molhada e o som distante das crianças brincando perto da escola. Aquele lugar, que um dia fora palco de solidão, agora pulsava vida. Enquanto o sol desaparecia atrás das colinas, Ruth apertou a mão dele e sussurrou: "Se um dia eu duvidei de Deus, foi porque não sabia que ele podia esconder milagres em caminhos tão duros." Gabriel sorriu. "E ele me mostrou que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa." A brisa da tarde dançou ao redor deles, espalhando sementes pelo ar. E ali, sob o céu pintado de ouro, Ruth e Gabriel permaneceram juntos. Não como o fazendeiro rico e a filha rejeitada do pastor, mas como duas almas que se encontraram entre ruínas e transformaram a dor em amor eterno. O vento levou consigo o eco das risadas, misturando-se ao som distante dos sinos da escola. E naquela fazenda renascida, o amor deles continuou a florescer, silencioso, verdadeiro e infinito, exatamente onde ninguém acreditava que pudesse existir.